Você que é habilitado nas categorias C, D ou E, vai ser exigido de você a realização do exame toxicológico. Existem 3 situações em que se exige esse exame para você habilitado em uma dessas categorias. A primeira delas é justamente na obtenção de uma dessas categorias. Ou seja, você tem categoria B, pulou para C ou para D, tinha categoria C, mudou para D ou para E, ou tinha categoria D e mudou para a categoria E. Então, quando você está obtendo uma dessas categorias, vai ser exigido o exame toxicológico. Também vai ser exigido na renovação de uma dessas categorias. E tem também a outra exigência, que é o chamado exame toxicológico periódico, que é para você que tem categoria C, D ou E, menos de 70 anos de idade. Então, a cada 2 anos e meio, você precisa refazer o exame toxicológico. Quando você deixa de fazer o exame toxicológico, aí nós temos o cometimento de infração de trânsito, que vai depender da situação. Uma observação antes de comentar as infrações é a seguinte, tem gente que pergunta, mas eu tenho categoria D, mas não tenho atividade remunerada. É o meu caso, por exemplo. Eu fico livre do exame? Não, porque a questão do EAR, o exerce atividade remunerada, que é aquela informação, aquela observação que vai ter no seu documento de habilitação para o condutor profissional, isso aí não influencia em nada a realização ou a não realização do exame toxicológico. O critério realmente é a categoria. Se você tem categoria C, D ou E, vai precisar fazer o exame toxicológico nessas situações que eu mencionei. Quando você deixa de fazer, como eu disse, é infração de trânsito. A primeira dos 3 tipos infracionais que eu vou comentar com vocês é a do artigo 165D, que ficou conhecido popularmente como multa de balcão. Por que multa de balcão? Porque ela não é constatada na via pública pelo agente da autoridade de trânsito, como normalmente as infrações são constatadas. O cara avançou um sinal vermelho, o agente viu, constatou, vai lá e autua. Não. Essa é constatada pelo DETRAN, ou seja, o próprio DETRAN é que constata o cometimento da infração. Daí ela ser chamada de multa de balcão, ou seja, o cara deixou de fazer o exame toxicológico periódico, passou de 30 dias, então o DETRAN já identifica lá que a pessoa não fez o exame, e aí vai ser feita a lavratura do auto de infração com base nesse artigo 165D do CTB. Detalhe, independentemente de você ter dirigido ou não. Então essa infração, ela vai existir, justamente a tal multa de balcão. As outras 2 infrações, aí dependem da condução, que é quando você deixa de fazer o exame e é flagrado conduzindo. Mas é flagrado conduzindo o veículo para qual se exige a categoria C, D ou E. Ou seja, se você deixou de fazer o exame toxicológico periódico, que seria a infração do artigo 65B, ou você fez, mas o resultado deu positivo e você foi flagrado conduzindo, que é a infração do artigo 65C, essas infrações só ocorrem quando você é flagrado conduzindo um veículo para qual se exige a categoria C, D ou E. Ou seja, se você estiver conduzindo um veículo de categoria A ou de categoria B, não tem essas infrações. A multa de balcão, não tem o que se discutir, vai ser feita a autuação. Mas essas outras 2 só ocorrem na condução e se você for flagrado conduzindo um veículo de uma dessas categorias. Eu dou exemplo no meu caso. Eu tenho categoria D, digamos que eu não tenha feito o exame, passou ali os prazos de 30 dias, o prazo de 30 dias, eu já cometi a multa de balcão. Ali eu já cometi essa infração do artigo 65D. Mas as outras 2, eu só cometeria se eu fosse flagrado conduzindo um veículo para o qual se exige categoria C ou D, no meu caso. Se eu fosse flagrado conduzindo o meu automóvel, a infração por conduzir o veículo sem ter feito o exame, ela não existe. Por mais que no texto da lei nós tenhamos a impressão de que a exigência se aplicaria em qualquer situação, ou seja, se o condutor deixasse fazer o exame e fosse flagrado conduzindo qualquer veículo, o fato é que a ficha de fiscalização dessa infração, que está lá na resolução número 1009 de 2024 do Conselho Nacional de Trânsito, ela deixa bem claro lá no campo de quando é que não se autua. Ele diz, se o cara não fez o exame, passou 30 dias, ou fez o exame e o resultado deu positivo e é flagrado conduzindo veículo de categoria A ou B. Aí não tem infração nesse caso, só a multa de balcão. Mas qual seria o valor da multa, qual seria a punição? Olha, em todos os 3 casos, tanto nos artigos 165B, C e D, é uma infração gravíssima, são 7 pontos no prontuário do infrator e uma multa de R$ 1.467,35. No caso das infrações dos artigos 165B e C, que é aquela da condução, ou seja, o cara não fez o exame ou fez o resultado deu positivo e é flagrado conduzindo o veículo para qual se exige categoria C, D ou E, a reincidência no cometimento dessas infrações no período de 12 meses, nós temos uma punição em dobro, ou seja, o valor da multa é dobrado e tem, nesse caso, a previsão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Mas perceba, as infrações de circulação
só se for flagrado conduzindo veículo para o qual se exige uma das categorias C, D ou E, sem ter feito o exame no prazo, ou se fez o exame e o resultado deu positivo. Se foi flagrado conduzindo um carro, uma moto, ou seja, veículos de categorias A ou B, não tem infração. E aí? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma. Eu deixo também na descrição desse vídeo o link para essas fichas de fiscalização, caso você queira dar uma conferida de maneira mais detalhada, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.